próximos 6 meses do mercado de criptomoedas promete ser extremamente positivo e com potencial para mudar de vida aqueles que jogarem o jogo, jogarem as suas cartas da forma correta. Então nesse vídeo eu vou te passar um plano, uma estratégia, um passo a passo e um setup de regras também do que você deve fazer e o que você não deve fazer para lucrar o máximo que você conseguir nesses próximos 6 meses de alta do mercado cripto. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Bitcoin, a sua performance, por que ele subiu tanto e por que eu acredito que ele deve continuar subindo nos próximos meses, e depois vamos falar também, é claro, do mercado de altcoins, certo? Então a gente precisa que o Bitcoin lidere esse movimento, que ele saia na frente, que ele faça novas máximas históricas, para aí sim o mercado de altcoins subir também, entregar aqueles retornos que todo mundo espera, né? De 3, 4, 5, 10 ou até mais vezes o seu dinheiro, certo? Então vamos falar um pouco sobre Bitcoin, vamos falar um pouco sobre altcoins e no final desse vídeo eu vou passar para vocês as principais que eu vejo potencial para fazer sim 5 a 10 vezes de retorno nos próximos meses, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí, fica até o final desse vídeo que eu prometo para você que você não vai se arrepender. Então é isso, bora pro vídeo. Então galera, vamos começar a nossa análise aqui falando sobre o Bitcoin, tá? É importantíssimo que a gente comece falando sobre o Bitcoin, porque é ele que vai guiar aí, né, o ritmo de todo esse mercado de alta, tá? O quanto que o Bitcoin subir vai ser diretamente correlacionado com o quanto que as altcoins vão subir, com como que o mercado cripto vai performar como um todo. Então a gente vai começar falando sobre eles, certo? Primeiramente, eu quero apontar com vocês os impactos que as eleições dos Estados Unidos vão trazer para a nossa indústria das criptomoedas, tá? Muita gente não tem noção disso daqui, do que aconteceu nos últimos dias, mas essas eleições dos Estados Unidos foram extremamente positivas para a indústria cripto, muda completamente o cenário que a gente tinha desde o surgimento da nossa indústria para o que a gente pode esperar daqui para frente, tá? Então recentemente eu fiz um post lá no meu Twitter, @CryptoHunt, se você ainda não me segue por lá, eu consigo trazer esse tipo de informação de forma muito mais rápida, tá? Onde primeiramente eu elenquei aqui todas as principais falas do Donald Trump, promessas que ele fez ao longo da sua campanha sobre o Bitcoin e o mercado cripto, e aqui embaixo eu já trouxe elas resumidas aqui para vocês, pra gente ir de forma mais rápida, tá? Então o primeiro ponto muito importante que ele prometeu foi criar uma reserva estratégica de Bitcoin, tá? Isso aqui é algo gigantesco, isso aqui é algo sem precedentes da gente ter, né? Antes a gente tinha um governo onde, cara, nem olhava pro Bitcoin com os bons olhos, eles perseguiam, falavam que era scam, falavam que era golpe e legislação contra, atrás, para cima da indústria, e agora a gente tem um novo presidente falando sobre criar uma reserva estratégica de Bitcoin para o país, tá? Não sei se vocês sabem, mas hoje os Estados Unidos já é o país que mais holda Bitcoins no mundo, eles têm mais de 200 mil Bitcoins, esses daqui que foram apreendidos lá do site da Silk Road, foi um site que foi construído na Deep Web para você fazer negociações ilícitas, né, era um mercado negro, eles derrubaram esse site, apreenderam esses Bitcoins, estavam holdando eles até hoje, né, possivelmente podendo vender em algum momento, mas agora com Donald Trump no poder, ele afirmou que ele não vai vender nem um único Bitcoin desses e possivelmente que eles vão até comprar mais Bitcoins, tá? Então aqui nesse post eu ressaltei também a proposta da senadora Cynthia Lummis para criar aí, né, esse plano da reserva de Bitcoin dos Estados Unidos. Então eu dei uma lida no texto e ressaltei aqui os dois pontos principais que eu acho que é interessante de eu abordar com vocês, que a ideia seria adquirir praticamente 5% de todo o supply de Bitcoin, o que daria mais de 1 milhão de Bitcoins, tá? Se você não sabe, o Bitcoin são 21 milhões de unidades, então é um número finito, e se eles adquirissem 1 milhão de Bitcoin ia gerar um enorme choque de oferta e demanda. A ideia é adquirir isso daí ao longo de 5 anos e manter esses Bitcoins em hold, sem vender eles por pelo menos 20 anos, tá? E mesmo depois desses 20 anos, a ideia seria vender eles aos poucos, se eles fossem vender. A ideia é que o Bitcoin ajude a pagar o tamanho da dívida gigantesca que é a dívida dos Estados Unidos, tá? Então ainda não é garantido que isso aqui vai passar, isso aqui é uma proposta, tá? Mas ela tem grandes chances de ser aprovada. Por quê? Porque não só Donald Trump foi eleito um presidente pró-criptomoedas, mas a maioria dos candidatos que foram eleitos nos Estados Unidos, seja para o Senado ou para os representantes da casa, foram candidatos pró-criptomoedas. Então isso aqui muda completamente o cenário que a gente tinha lá, vai ser muito mais fácil de você trazer regulamentação e aprovar esse tipo de proposta lá nos Estados Unidos do que era antes, tá? A indústria era, cara, muito mal vista, até hoje tem gente que acha que criptomoeda é golpe, você fala em cripto, a galera já acha que é pirâmide, eu conheço quem perdeu dinheiro com isso,
não sei o que tá envolvido com o PCC. Cara, é uma indústria séria, o negócio tá começando a ser olhado com outros olhos e hoje a gente tem a maior potência do mundo, trazendo aí, né, esse olhar diferente pro Bitcoin, que é extremamente positivo e o que justifica essa alta que a gente viu nos últimos dias. Então esse aqui é o primeiro ponto, extremamente bullish para o Bitcoin, essa reserva estratégica. Outra coisa interessante para vocês saberem é que não só os Estados Unidos falou aí sobre essa reserva estratégica deles, né? Mas a própria China também passou na sua TV aberta falando sobre essa ideia dos Estados Unidos estar acumulando a reserva estratégica de Bitcoin. Então eles realmente acreditam que os Estados Unidos vai começar a comprar. Isso pode instigar aí a China também a começar a adquirir mais Bitcoins, outros países entrarem nessa tendência, né? Hoje a China já é o segundo país com mais Bitcoins e eu vejo sim essa tendência se desenrolando nos próximos meses talvez, mas se não com certeza nos próximos anos, de cada vez mais a gente ter países acumulando Bitcoin, tá? Então aqui a gente tem alguns dos que já tem, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso ao redor do globo. Esse é o primeiro ponto positivo. O segundo, eu acho que principal também é esse aqui, o Conselho Consultivo de Cripto, tá? Então trazer regulamentação clara para o mercado de criptomoedas e o fim do Gensler na SEC. São duas coisas que estão totalmente correlacionadas, né? Antes do presidente Donald Trump, a gente tinha uma administração que era totalmente contra o mercado de criptomoedas, tá? Então a administração do Joe Biden atacou e foi totalmente atrás, perseguiu o mercado cripto com regulamentação não clara, com processos e ameaças para desenvolvedores de projetos. Eles chegaram até prender o CEO da Binance por algum tempo. Então, cara, foi totalmente desastroso. Conseguiram espantar boa parte dos desenvolvedores, investimentos e projetos que aconteciam nos Estados Unidos e trouxe um cenário muito negativo para a indústria, né? Você não via clareza em regulamentação, você via fundadores de projeto cripto sendo presos, você via, cara, um cenário completamente terrível e agora a ideia é trazer regulamentação, tá? Então, um grande exemplo do que rolou, por exemplo, dessa perseguição, né, foi que a Uniswap, hoje a maior corretora descentralizada que a gente tem, lançou em fevereiro uma proposta para dividir as suas taxas geradas no seu aplicativo, né, com os seus token holders. Então seria como se fosse uma ação dividindo aí parte dos seus dividendos com os holders dessa ação. E, bom, basicamente um mês depois, né, a SEC entrou com um processo, um Wells Notice, né, uma ameaça para a Uniswap, falando que eles iriam processar, ir atrás e não sei o que. E aí eles pararam com essa ideia do fee switch lá, não falaram que não iam dividir mais taxas, e todo o mercado de DeFi, como um todo, os projetos criptos, ficaram meio receosos, né, cara? Tudo que você tentar fazer, você vai ser processado, você pode ter que pagar uma multa, você pode acabar sendo preso. Tava um cenário terrível, agora com o novo eleitorado americano, é possível que a gente tenha regulamentação clara e um desenvolvimento saudável da indústria. Então esses aqui são os dois principais pontos que eu acho que eu tinha que abordar com vocês, que eu acho que vão ser muito positivos. Fora isso, a gente tem vários outros também que são muito interessantes, como incentivo à mineração de Bitcoin. Então Donald Trump quer que, cara, eles voltem a minerar e produzir Bitcoin nos Estados Unidos, proteção à autocustódia, direito de cada um guardar os seus Bitcoins sem o governo meter o dedo ali no meio, né? Oposição à CBDC, então moedas digitais de bancos centrais, e ele falou que ele vai transformar os Estados Unidos na capital mundial do Bitcoin. Ele falou: "The future of crypto will be made in America". Então, cara, o cara realmente super bullish. Se ele fizer metade do que ele prometeu, já tá maravilhoso. E com essa câmera aqui, né, o Senado e a casa muito pró-cripto também, eu acho que possivelmente a gente vai ver essas mudanças sendo implementadas nos próximos meses. Então o próximo ponto que eu quero abordar aqui com vocês são os inflows de ETF e a adoção institucional, tá, pessoal? Então a gente tem visto recorde após recorde sendo batido nos inflows de ETF. Só no dia de ontem a gente teve 1,1 bilhões de dólares entrando em ETFs de Bitcoin. No dia 7 de novembro a gente teve 1,3 bilhões de dólares entrando no Bitcoin. Na última semana de outubro a gente teve 2 dias que somados deram quase 2 bilhões de dólares. E cara, a procura está sendo gigantesca e quem compra esses ETFs, né, é majoritariamente grandes empresas, grandes investidores, são as grandes instituições, não é o investidor de varejo comum. Para vocês terem uma noção de comparação, os ETFs do Bitcoin conseguiram em 10 meses já passar todo o dinheiro que tem nos ETFs de ouro, tá? E o ouro, cara, é um ETF que lançou há muitos e muitos anos, em apenas 10 meses o ETF do Bitcoin passou essa marca e já se concretizou aí, né, como o ETF com mais inflows de dinheiro
da história. E a gente tem visto, de fato, grandes empresas como, por exemplo, Morgan Stanley e Tesla holdando já Bitcoin. A gente tem 60% dos top 25 maiores hedge funds dos Estados Unidos já com exposição em Bitcoin. Essa informação, inclusive, eu peguei lá em agosto, cara, já deve ser muito mais que tem exposição ao Bitcoin. A gente tem a Microsoft, que vai votar agora em dezembro sobre adicionar Bitcoin no balanço da sua empresa, e a gente tem, né, esses inflows gigantescos no ETF, só para você ter uma noção, né, aqueles 3 dias do final de outubro que eu falei para vocês, o número de ETFs de Bitcoin que foram comprados no ETF em comparação com os Bitcoins que foram minerados no mesmo período, né, dos 3 dias. Então é um choque gigantesco de oferta e demanda, né? Muita gente, muita instituição, países querendo comprar o Bitcoin e não tem Bitcoin para todo mundo, são 21 milhões de unidades. E é por isso que a gente tem visto o preço refletir de forma tão rápida e tão acentuada, né? A gente já quase bateu os 90 mil dólares nessa madrugada. Além disso, a gente tem a MicroStrategy falando que vai comprar mais 42 fucking bilhões de dólares em bitcoins. Os caras já rodam mais de 20 bilhões e o Michael Saylor não vai colocar o freio agora. O cara só, quer comprar. Ele falou que não vai vender nada e o plano tá aqui, né? Em 2025 mais 10 bi, 26, 14 e 27, 18. Recentemente eles já compraram uma bela de uma dessa bolada aqui que era de 2024, tá? Então, MicroStrategy, a gente tem o Bitcoin passando a prata no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, como o 8º maior ativo do mundo. E cara, vocês entenderam aqui já todo o cenário, né? Seja regulamentação, empresas, países, todo mundo já está olhando para esse mercado com outros olhos, já viram que o Bitcoin veio para ficar e se você não pode vencê-lo, junte-se a ele, todas as empresas já estão acumulando. E se você ainda não tem, cara, pelo amor de Deus, tá na hora de você não ficar de fora dessa. Era basicamente isso que eu queria falar sobre Bitcoin para vocês, antes da gente entrar em altcoins. O último ponto que eu quero que vocês se atentem, o crescimento da liquidez global, tá? Então isso aqui está diretamente correlacionado com o desenvolvimento do Bitcoin, do ouro e dos ativos de risco. Quanto mais a liquidez global está crescendo, né, a liquidez global sendo o quanto de dinheiro que os principais bancos centrais do mundo estão injetando, imprimindo na economia, mais os ativos de risco tendem a se valorizar, né? Quanto mais dinheiro eles imprimem, menos o dinheiro vale, mais ativos de risco se valorizam. A gente está num momento muito forte de impressão, eu já falei muito sobre isso em outros vídeos meus, tá? A gente tem cortes na taxa de juros na Europa, nos Estados Unidos, na China, nas principais economias do mundo. A gente tem a China, cara, colocando absurdos de incentivos, de estímulos na sua economia, são trilhões e trilhões de dólares para tentar resolver a bolha do mercado chinês lá, o mercado de imobiliário chinês. Então a liquidez global está em alta, está em ascensão. A expectativa é que continue assim por mais uns bons meses, mas em algum momento, no ano que vem, talvez no final do ano que vem, talvez em 2026, a ideia é que esse cenário mude, né, e os países comecem com uma política mais de enxugar essa liquidez, né, uma política mais apertada, monetária, e nesse momento pode ser que esteja sinalizando aí o topo desse mercado, tá? Então eu ficaria de olho nisso, mas agora vocês não tem nada com o que se preocupar, certo? Então é isso, galera. Agora a gente vai entrar para falar sobre altcoins, tá? Vou mostrar para vocês o porquê que eu acredito que a gente está prestes a iniciar um movimento explosivo de altcoin season, né, onde as altcoins começam a performar melhor do que o Bitcoin, fazendo 5, 10 vezes, e tem diversas oportunidades e moedas que podem entregar esse tipo de retorno. Só nas últimas lives que a gente fez eu consegui trazer duas aqui para vocês, a Nozana e a Parcel, que em menos de uma semana fizeram mais de 2 vezes. E, bom, vamos falar sobre as principais narrativas, alguns projetos que eu estou de olho. Eu só te peço que se você está gostando desse vídeo até aqui, pausa aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho e, bom, bora lá. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a parte mais divertida desse vídeo aqui, que são as altcoins, aquelas que têm potencial para fazer 5, 10 ou até 15 vezes o seu capital. E eu vou começar aqui falando por que eu acredito que a gente está para entrar nesse momento da altcoin season, né, que elas vão começar a performar melhor do que o Bitcoin. Vou apontar para vocês os principais setores e narrativas que eu estou de olho. Não é qualquer altcoin que vai sair muito bem, tá? Tem algumas narrativas e setores que você tem que estar olhando. Vou passar para vocês algumas das altcoins que eu estou holdando, que eu tenho na minha carteira, que eu acredito que possam entregar esse tipo de retorno, e principalmente vou passar para vocês regras aí, né? Eu separei 10 regras que você tem que ter em mente ao investir em altcoins, tá? Eu vejo muita gente nova chegando nesse mercado e, cara, espalhando dinheiro em tudo quanto é moeda, moeda sem fundamento, sem pé nem cabeça, sem ter alvo para entrar, sem ter alvo para sair,
sem, cara, sem fazer o mínimo de análise do projeto que tá fazendo, investe em 20 altcoins e no final você vai acabar perdendo dinheiro se fizer uma bagunça dessa. Se você seguir as 10 regras básicas que eu vou passar para vocês, não é nada muito complexo, não é nada muito difícil, mas você vai sair muito melhor nesse mercado, isso eu te garanto, certo? Primeiramente, por que eu acredito que a gente vai começar esse movimento das altcoins? Primeiro ponto é a dominância do Bitcoin. Ela está batendo num nível extremamente crítico e um forte suporte, uma forte resistência, desculpa, tá? E também uma resistência dentro desse canal, tá? Se eu trouxer aqui o gráfico da dominância do Bitcoin com vocês, espera aí que é este daqui, vocês vão ver que ela está realmente, né, batendo nessa forte resistência aqui em cima, batendo nesse canal e provavelmente a esperança é que a gente comece a decair neste gráfico. Então, o momento que a dominância do Bitcoin começa a cair, significa que as altcoins começam a performar melhor do que ele, tá? Se você não sabe que a dominância do Bitcoin é o quanto que ele representa do mercado cripto como um todo. Então, hoje, 60% de todo o dinheiro que está no mercado cripto está no Bitcoin e a ideia, né, a expectativa é que esse valor comece a diminuir e ele venha aqui, né, próximo da casa dos 40% ou então até menos nessa dominância aqui, mas enfim, que as altcoins vão começar a performar melhor. Se você vê todo o ciclo de alta que a gente tem, né, todo o ano de halving que nem a gente teve em 2020 e em 2016, no final desse ano de halving, né, a gente costuma ter esse movimento, onde a dominância do Bitcoin cai fortemente, a gente tem o início da altcoin season. Então, em 2016, a gente teve o halving mais para próximo do fim do ano. No início de 2017, o mercado teve esse movimento. Em 2020, a gente teve o halving mais próximo da metade do ano, parecido com o que foi agora, né? Em dezembro, a gente teve a dominância do Bitcoin caindo muito forte e de forma muito rápida também. Se vocês observarem aqui, esse é um movimento que se iniciou em dezembro e até a gente atingir o fundo, levou aproximadamente 140 dias. Então foram aí, bota uns 4, quase 5 meses de queda do Bitcoin em relação às altcoins, né, de altcoin season, tá? Então a expectativa é que isso aconteça também muito em breve nos próximos meses. Outro gráfico que vocês têm que olhar também é o gráfico do Total 3, tá? Então nesse post eu ressaltei aqui que a gente estava quebrando essa linha de tendência no semanal, que estava confirmando esse rompimento. Se vocês verem aqui no gráfico agora, de fato, a gente confirmou esse rompimento, estourou com uma linda barra e agora está possivelmente se alinhando aí para um próximo movimento, uma pernada de alta. E, bom, eu acredito que a gente vai fazer novas máximas históricas nisso daqui também, que o mercado de altcoins vai crescer como um todo. O Total 3, para você que não sabe, ele considera a capitalização de mercado, né, a soma de dinheiro que tem investido em todas as altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Hoje, não é nem $1 trilhão, são 758 bilhões de dólares que tem ao redor de todas as altcoins. Eu acredito que a gente vai estourar essa máxima aqui e ter um movimento muito forte e também, novamente, muito parecido com o que rolou nos últimos ciclos, né? Dezembro de 2020, você pode ver que a gente estourou essa forte resistência aqui, fez um reteste e aí rapidamente também, cara, 120 dias a gente bateu uma máxima ali. Então você pode ver que esse período dura aí uns 3 a 4 meses. Vocês podem esperar talvez até fevereiro, março, um movimento muito forte. Geralmente a gente tem uma grande correção, mais uma última pernada e aí acaba o ciclo, tá? Então, novamente, 2017 aconteceu o mesmo, 2020 aconteceu o mesmo. A expectativa é que esses próximos meses aí sejam explosivos de alta. Então vamos falar agora dos principais setores e narrativas que eu acho que vão performar melhor ao longo desse ciclo. Então logo que a gente teve as eleições dos Estados Unidos, os setores que mais performaram foram o setor de DeFi e Staking Services, tá? Então isso aqui inclui Uniswap, inclui Aave, Lido, Raydium na rede da Solana e vários outros desses tokens mais antigos, né, os dinossauros do DeFi, muito por conta da questão da clareza da regulamentação que eu trouxe para vocês, tá? Muitos desses tokens tinham apanhado e tido uma péssima performance nos últimos meses, não eram tokens que eu gostava, que eu queria ter na minha carteira, porque você não tinha utilidade, né? Mas agora com a clareza na regulamentação, eu acho que muitos deles vão ter um cenário muito positivo daqui para frente. E além disso, eu gosto de olhar também a performance do último ano para a maioria desses ativos, tá? Então, se vocês olharem neste outro gráfico aqui, né, a gente tem os ativos que performaram melhor no último ano, né? Os ativos não, desculpa, os setores, sendo eles RWA, Real World Assets, então tokenização de ativos reais para blockchain. Isso daqui seria trazer bonds, né, tesouro do governo, ações, imóveis, tokenizar tudo na blockchain. Vou falar um pouco mais sobre esse setor, que eu estou extremamente bullish. O setor de DePIN, que também está diretamente correlacionado com inteligência artificial, um dos setores que eu mais gosto também e tem se valorizado muito já na última semana. E também as meme coins, você não pode negar o poder das meme coins, a galera adora investir em uma meme coin. Não tem muito fundamento, mas eu vou falar um pouco brevemente sobre algumas que eu acho interessante aqui também, tá?
Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui falando sobre Real World Assets, tá? Então, você trazer aí, né, ativos do mundo real, do mundo tradicional para blockchain. Por que que eu acho que esse setor vai crescer muito? Não sou só eu que estou falando, mas o próprio CEO da BlackRock, o Larry Fink, tem falado diretamente na televisão toda vez que ele tem a possibilidade, que ele vê o futuro sendo com todos os ativos tradicionais tokenizados, tá? Para você que ainda não sabe quem que é a BlackRock, cara, eles são o maior fundo do mundo aí que gerencia dinheiro dos outros, tá? Então eles têm trilhões e trilhões de ativos aí sobre manejo deles, eles têm investimentos em quase todas as principais empresas do mundo. E cara, se eles estão falando que o futuro dos ativos é tokenizado, você pode ter certeza que o futuro dos ativos vai ser tokenizado. O plano realmente é tokenizar basicamente tudo aí na blockchain, tá? A BlackRock já começou a tokenizar ativos do mundo real na blockchain. Recentemente eles lançaram uma parceria aí com a Securitize, onde eles visam só nos próximos anos aí tokenizar mais de 10 trilhões de dólares em ativos, tá? Essa parceria foi para lançar o BUID, tá? Para quem não sabe, esse BUID aqui é um token que ele tem o valor atrelado ao dólar, tá? Então você comprar ele é como se você estivesse comprando um dólar, porém esse token, né, esse BUID que tem o valor de $1, ele está atrelado ao rendimento de tesouro dos Estados Unidos, tá? Então é como se você estivesse comprando dívida dos Estados Unidos, né, tesouro de dívida, e, cara, você vai estar recebendo num dólar digital o rendimento desse tesouro, dessa dívida, e é uma aplicação muito interessante, e a ideia é realmente que no futuro, cara, a gente tenha cada vez mais não só tesouros tokenizados, mas também ações e outros ativos, né? A própria Ondo aí é outro projeto que também tem o seu dólar digital atrelado a rendimentos de tesouro dos Estados Unidos. E não só a BlackRock, mas como várias outras grandes empresas e grandes instituições veem o crescimento desse setor de forma muito explosiva. Então a galera achando que ele pode chegar a 16 trilhões de dólares, um pessoal aí falando que pode chegar a 30 trilhões de dólares até 2030, e a expectativa é que realmente esse setor só cresça cada vez mais. Então essa aqui é uma das narrativas que eu estou muito forte e que eu acredito ter muito potencial. Vou mostrar para vocês alguns tokens depois de RWA. Outra narrativa que eu estou bem forte, então, que eu estou bem bullish, é o setor de DePIN, tá? Seria Decentralized Physical Infrastructure. Basicamente, o que é isso daqui? São mercados descentralizados para você negociar capacidade computacional, tá? Então você, por exemplo, se você tem uma GPU da Nvidia que está ociosa na sua casa, que você não está utilizando, você pode anunciar ela em um mercado descentralizado e outra pessoa pode alugar essa GPU de você, utilizar por um tempo e te pagar um determinado valor por um preço muito mais barato do que é ofertado hoje, por exemplo, pela Google ou pela Amazon, tá? Então você está resolvendo um problema do mundo real, que é a falta de capacidade computacional, a falta de GPUs, e está conectando pessoas, né, que precisam e pessoas que têm GPU de forma ociosa e criando esse mercado descentralizado. Acho que é uma ideia muito fera, um dos melhores produtos que já surgiu do mercado de criptomoedas, e a demanda por isso daqui tem sido gigantesca, tá? Então hoje o maior produtor de GPUs, de processamento computacional é a Nvidia, tá? Então não é à toa que ela se tornou a segunda maior empresa do mundo, do nada, dos anos pra cá, né? Porque eles são os caras que produzem essas GPUs que são utilizadas para rodar modelos de inteligência artificial, principalmente, né? Mas também para renderizar jogos e outras coisas, enfim. Mas, cara, eu vejo uma narrativa muito quente, que é o setor de inteligência artificial. A Nvidia não dá conta de produzir GPU para tanta demanda que tem no mercado, e você criar esses mercados descentralizados para você negociar essa GPU ociosa é uma ideia muito interessante, é um mercado que eu vejo um crescimento gigantesco daqui para frente também, então é outro setor que eu estou muito bullish. Bom, então essas são as narrativas que eu estou de olho aí para esse mercado, né? Sobre meme coins não tem nem muito o que falar, porque não tem fundamento nenhum, basicamente, tá? E agora eu vou revelar alguns dos tokens que eu estou de olho para vocês, que eu acho que podem fazer sim aí 2, 3, 4, 5 ou até 10 ou mais vezes nesse ciclo, tá? Antes de eu revelar os tokens para vocês, eu quero passar as regras aí que eu considero essenciais para você ser lucrativo no mercado de criptomoedas, para você não acabar perdendo dinheiro, para você tirar o máximo de proveito desses próximos meses, que só costumam acontecer a cada 4 anos mais ou menos aí, tá? Então a regra número 1 que eu falaria para vocês é que o mercado gira em torno de narrativas, então você tem que ir aonde está o dinheiro, onde está performando melhor. Não adianta você falar, mas eu quero investir em SocialFi, que tem um aplicativo que vai criar um Facebook descentralizado e é muito massa. Cara, se você está vendo que não é ali que está a atenção, não é ali que está o dinheiro, dificilmente você vai vencer alguém que está indo nas principais narrativas, como eu apontei para vocês. Real World Assets, inteligência artificial, meme coin, DeFi, são narrativas quentes, tá? Você tem que ir atrás
de onde estão as principais narrativas. Então agora a regra número 2 e número 3, eu acho que isso aqui é um combo, né? São duas regras que andam juntas aí, né? Que é holdar os seus tokens / narrativas de convicção. Então se você apostou num token, por exemplo, a NIR, que é uma moeda do setor de AI, é uma líder do setor, e você tem muita convicção que ela vai subir e tudo mais, cara, holda, não tenta ficar negociando, tradando e não fica perseguindo o pump e pulando de galho em galho, tá? O que eu vejo muita gente fazer é, por exemplo, o cara comprou a NIR agora, e aí por 2 semanas ela não se movimenta, ela tá parada, ela tá andando meio de lado ou até caiu um pouquinho, e aí do lado tem a grama do vizinho, né, que tá mais bonita, que ele comprou a Dogecoin, que subiu 200% na última semana, e aí você fala, pô, esse meu token aqui não tá com nada, essa narrativa eu errei e eu vou trocar. E aí na hora que você vende essa sua NIR para comprar a Dogecoin, o cara que tinha 200% de lucro começa a realizar, essa Dogecoin aí começa a cair um pouco, né? Você começa a ter prejuízo, e aí de repente a NIR que você estava segurando, que você estava esperando o movimento de alta dela, começa a andar, começa a performar, e aí você ficou perseguindo o pump, né? Pulando de galho em galho, correndo atrás dessas barras verdes, e acabou que não fez dinheiro, não ficou holdando seus ativos de convicção, porque se você encontrar bons ativos em boas narrativas, tiver convicção e tiver paciência de esperar, você vai fazer dinheiro, tá? Então isso aqui é muito importante, eu vejo muita gente errando nesse aspecto, tá? Você nunca quer comprar um token que, cara, subiu 200% na última semana, que tem uma barra verde de 50%, você sempre quer entrar numa boa correção, num bom pullback ou num período de acumulação ali, né? Regra número 4, importantíssima, eu vejo muita gente errando nisso aqui também, né? Não ter mais do que 10 moedas, tá? Se você, como eu, tá em cima do mercado o tempo inteiro, sabe o que tá acontecendo, tudo bem se você tiver mais de 10 moedas, se tiver 15, talvez 20 moedas, mas se você é uma pessoa que não acompanha de perto esse mercado, que você nem sabe exatamente do que se trata todos os tokens que você está investindo, cara, não é o ideal você comprar 20, 30 moedas. Eu já vi gente que entra nas minhas consultorias lá na comunidade e, cara, o cara tem uma carteira com 30, 40 moedas. Você nem consegue saber o que está acontecendo em todas essas moedas, além de que o cara trabalha, faz outras coisas. Então, cara, filtra, escolhe as principais, estuda, investe com inteligência, com convicção e você vai se dar bem. Se você diversificar com 10 é um ótimo número, tá? Então, diversificar e não se expor muito em uma única moeda é importante também, né? Já a regra número 5. Como eu falei, não tenha muitas moedas, mas também não vai apostar tudo em uma, 2 moedas, a não ser que seja o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, você pode ter um perfil assim, mas se você quer diversificar em altcoins, não vai ter tantas, mas diversifique bem e não aposte todas as suas fichas em um cavalo só, tá? Porque pode acontecer desse projeto dar errado e você acabar perdendo a maior parte do seu capital. Então saiba dosar, se são projetos maiores, mais seguros, você pode alocar um pouco mais, projetos mais arriscados, aquelas gemas, né, muito pequenos que a galera fala, cara, é uma dose pequena de capital, só um pouquinho, pode fazer 10, 20 vezes, mas pode acabar virando nada, então você não pode arriscar tudo em uma moeda muito pequena, tá? Isso aqui também é uma regra extremamente importante. Então, número 6, atenção a tokenomics, datas de unlocks e catalisadores, tá? Então, o que seria isso daqui? Catalisador seria algum evento importante que vai acontecer, que pode influenciar naquela moeda que você está investido. Por exemplo, agora, no dia 20 de novembro, a gente vai ter os resultados de rendimento da Nvidia, e isso aí costuma influenciar tokens de inteligência artificial. Se ela performar bem, esses tokens podem subir, se ela performar mal, esses tokens podem cair. É importante que você acompanhe esses catalisadores, tá? E datas de unlock e tokenomics. O que seria isso daqui? Cara, quando você investe num token, nem sempre ele já tem 100% dos seus tokens em circulação, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês com o projeto da Ondo, pessoal. A Ondo aí é um dos principais projetos do setor de RWA, um projeto muito massa, como eu falei, tokeniza o dólar digital com fundo em tesouro americano, você ganha rendimento no seu dólar, é muito interessante o projeto, tem parceria com a BlackRock, cara, tem um pessoal de peso por trás, porém, eles vão ter um grande unlock, uma grande liberação de tokens agora no final do ano, então no dia 31/12 de 2024, o número de tokens Ondo que você tem hoje no mercado vai dobrar, tá? Então eles vão emitir o dobro de todos os tokens que já tem em circulação. Então, por exemplo, se tem 100 mil tokens em circulação, no final do ano vai emitir mais 100 mil tokens. E aí você tem muita inflação para o token, você tem que ver se tem tanta gente interessada em comprar todos esses novos tokens, mais do que vai ter quem receber esses tokens de vendê-los a mercado, tá? Então, eu não gosto de investir em nenhum token que vai ter um grande unlock. Para você acompanhar isso, você pode usar esse site aqui, o tokenomist.com.
.ai, o antigo Token Unlocks, que ele vai te passar esse tipo de informação e, bom, basicamente tome cuidado com grandes unlocks, extremamente importante que você faça esse exercício e veja se nenhuma das moedas que você investe vai ter um grande unlock em breve, né? Número 7 agora, listas no Twitter, tá? Isso aqui é uma ferramenta que, cara, a galera não valoriza, tá? Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, mas foi uma das coisas que mudou muito forte a minha performance nesse mercado, tá? Basicamente, como que isso daqui funciona? Se você tem uma conta no Twitter e vir aqui em mais, você vai ter essa opção aqui de listas, tá? Clicando, ele vai te trazer para essa página e aqui você consegue criar, né, uma lista somente com as contas e perfis que você mais gosta de acompanhar as mensagens, tá? As notícias, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em cima em nova lista e criar uma lista chamada portfólio. E aí aqui eu vou adicionar somente os projetos que eu invisto. Então eu posso botar ali, por exemplo, a NIR, a Solana, o Ethereum, o Bitcoin, e aí eu vou acompanhar, né, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo de como você fizer isso daí, quais que são as principais notícias e novidades que os projetos que eu invisto estão trazendo para o mercado. Então eu consigo ficar por dentro de catalisadores, se vai ter algum grande evento que pode influenciar o preço e ficar por dentro das notícias, tá? Não só para isso, mas você pode colocar também os seus principais influenciadores que você gosta ali. Eu tenho listas de airdrop. Você pode inclusive seguir as minhas listas se você vir aqui no meu perfil. Eu não sei exatamente onde que é, mas você pode seguir as minhas listas, tá? Como eu tô no meu perfil, provavelmente não vai aparecer, mas se você vir aqui vai aparecer e aí você consegue acompanhar a lista de outra pessoa, tá? Então isso aqui é uma ferramenta poderosíssima que eu vejo pouca gente falando. Número 8, alvos de entrada e saída, tá? Isso aqui vai demandar um pouco de análise técnica. Se você não entende disso, você pode simplesmente comprar e holdar, pensar no longo prazo, né? Mas basicamente vai muito com o que eu falei aqui, né? Não compra nada que subiu muito, sempre espera uma correção, um bom momento de entrada. E saída também, você pode usar, por exemplo, uma extensão de Fibonacci para encontrar possíveis alvos aí, né, de realização de lucro. Número 9, não se alavanque. Se você é novo nesse mercado, cara, não posso estressar o quanto isso aqui é importante. Não use leverage, já é um mercado de alto risco, de alta volatilidade, que entrega retornos absurdos. Se você não é um trader profissional, não use alavancagem que você vai acabar se ferrando, tenho certeza disso, tá? E por último, realize lucro, tá? O erro que muita gente comete quando chega nesse mercado é você tá aqui pela primeira vez, você começa a fazer muito dinheiro, você se empolga, você acha que você é o cara e você não realiza. E da mesma forma como ele sobe, entrega 5, 10 vezes, na hora que cai, cara, ele cai 50% e come todos os seus lucros, às vezes te deixa até no prejuízo. Então saiba realizar lucro, ninguém nunca perdeu dinheiro realizando lucro, tá? Então isso aqui é extremamente importante também. Então é isso aí, pessoal, essas são as principais regras que eu acho que vocês têm que seguir para ser lucrativos no mercado de criptomoedas, principalmente mexendo com altcoins, tá? E agora eu vou liberar algumas das principais moedas aí que eu estou de olho para essa próxima fase, para esses próximos meses aí do mercado, tá? Então, primeiramente falando sobre o setor de inteligência artificial, tá? As três maiores aqui, né, que tem um market cap maior, que são consideradas mais seguras, podendo assim se dizer, são Tau, NIR e Render, tá? Eu vou até marcar elas de verde aqui e são moedas com uma capitalização de mercado um pouco maior, tá? Talvez elas não vão fazer 10x ou 5x, talvez elas tenham uma alta um pouco mais moderada aí, né? Porém, elas são moedas um tanto quanto mais seguras, que elas já têm mais dinheiro, já são mais consolidadas, e eu gosto muito, são os meus projetos aí meio que as âncoras do setor de AI que eu tenho, tá? Falando agora sobre projetos de meio de caminho, tá? Que ainda não tem, por exemplo, 1 bilhão de market cap, mas já tem mais de $500 milhão de market cap, a gente tem aqui a Akashi e a Aios, tá? Então são dois projetos do setor de DePIN, a Akashi inclusive é o exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Subiram bastante nos últimos dias, não sei se agora exatamente quando vocês verem esse vídeo está no momento bom para compra, mas são projetos que a longo prazo eu vejo performando muito positivamente. E uma geminha aí que eu queria deixar na mão de vocês, que já é um pouco mais arriscada, tá? Um baixo market cap, porém com possível grande, enorme potencial de retorno, é a Nozana. Então a Nozana é um projeto que eu já trouxe aqui na minha comunidade fechada, tá, galera? É um projeto do setor de DePIN, como eu falei para vocês, construído na rede da Solana, então você junta aí duas narrativas muito quentes, o que eu acho que é um grande potencial para um projeto desse, com um market cap muito pequeno, e acredito que essa possa ser uma das gemas aí desse ciclo, né, que possa entregar até 10 vezes de retorno, tá? Então não vou me aprofundar muito sobre o que é o projeto aqui hoje,
Vocês podem ver que eu chamei ali na comunidade no dia 21/10, então algumas semanas atrás ali em outubro, e cara, em menos de uma semana esse projeto fez aí mais de 2 vezes, então eu postei aqui pra galera, ó, dia 27/10 a Nozana já tinha entregado 2 vezes, o que confirmou aí toda a minha tese, eu vejo muito potencial neste projeto, tá? Outro que eu quero já adiantar aqui pra vocês, que eu também trouxe na comunidade fechada aqui, que é do setor de RWA, é a Parcel, mesmo esquema, moeda bem pequenininha, no setor muito quente que é RWA, construído na rede da Solana também, o que é muito positivo. Trouxe aqui pro pessoal a mais ou menos 23 centavos. Se vocês olharem hoje quanto que tá a Parcel aqui, vamos puxar, galera. A Parcel já tá aí mais ou menos 40 centavos, tá? Então, desde o dia que a gente trouxe ali pro pessoal, 27 de outubro, ela chegou a fazer 170% de lucro, então quase 3 vezes o seu investimento, deu uma corrigida aí, tá em quase 100 vezes, mas ainda tá no lucro muito bom. Inclusive, cara, depois dessa correção, eu acredito que está em um ótimo momento de entrada. Essa daqui eu também acredito ser uma das grandes gemas escondidas aí no ecossistema da Solana, tá? Então, Parcel é uma do setor de RWA que eu queria trazer para vocês e vou aproveitar esse gancho aqui já também para apresentar rapidamente a minha comunidade para vocês, tá? Então, agora no dia 21 de novembro eu vou abrir novas vagas para a comunidade fechada, tá? Aqui a gente tem, cara, desde call de algumas altcoins como essas que eu trouxe para vocês, que eu apresentei aqui agora, né? Como também a parte de piscinas de liquidez, renda passiva, airdrops, tem curso e aula gravada para quem está começando, para quem é iniciante. A gente tem lives semanais e suporte para tirar dúvidas e tem também a nossa carteira recomendada, tá? Então, essas nossas carteiras que inclusive é algo que eu trouxe tem um mês na comunidade, a galera tá curtindo muito. E, cara, só no último mês a gente já teve um resultado maravilhoso nessas carteiras, tá? Então você pode ver a conservadora, moderada e de risco, todas estão com rendimento parecido. A gente começou com mais ou menos 10 mil dólares, já estão todas aí com 13 mil dólares, então 30% de lucro em todas essas. Se você parar para pensar, não é tanta coisa assim comparado com o Bitcoin, que só na última semana subiu 70%, mas eu acredito que a gente ainda vai acertar várias calls como essa aí ao longo do ciclo, né? Como Nozana, como Parcel, tem muitas outras oportunidades. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição. Vai rolar um descontaço de Black Friday, como eu falei para vocês, e eu vou passar lá no grupo também mais informações sobre tudo que vocês vão ter acesso aqui dentro. Eu acho que se você é sério sobre esse mercado, se você quer tirar o máximo de proveito, o preço que a gente vai estar fazendo para cobrar essa próxima turma aí, cara, vai ser extremamente pífio com a quantidade de valor que a gente entrega aqui dentro, tá? Então, link na descrição aí, dê uma conferida se for para vocês, tá? Mas voltando aqui então, vamos falar agora do setor de RWA. Então, RWA, essas são as moedas que eu tenho para trazer para vocês hoje aqui, né? Parcel, como eu já falei para vocês, acredito ser uma das gemas aí com alto risco, porque tem um market cap muito baixo e vai ter um grande unlock no ano que vem, mas eu gosto muito do projeto, vejo muito potencial. No meio de campo ali, o meio termo, a gente tem Shintai e Clearpool. Não vou me aprofundar muito no que é cada uma delas. Vocês podem fazer a própria pesquisa de vocês, mas são projetos que eu gosto bastante. E nas apostas mais seguras, né, com market cap já um pouco maior, a gente tem Chainlink e Axelar, tá? Então, infraestrutura essencial para a construção desse mercado de RWA. Gosto muito desses projetos. E de meme coins, a gente tem aí Popcat, Goat, WIF e Bret, tá? Essas são as moedas de meme coins que eu gosto, que eu tenho investido, tá? Eu não sou um grande investidor de meme coins, então eu gosto de ficar só nas maiores. Essas daqui são as líderes aí, né, principais dos setores. Essas sendo as 3 maiores da Solana, essa sendo a maior da rede da Coinbase. E a minha estratégia para investir em meme coins não é só comprar e especular na valorização do preço dessas moedas, né? Eu gosto de prover liquidez em pares de meme coins, tá? Então isso aqui também é algo que eu trago lá na minha comunidade, é um PDF que a gente traz com diversas piscinas de liquidez e opções para você ter rendimento, renda passiva, né, com os seus criptoativos. E o que eu gosto de fazer, por exemplo, é juntar essa daqui de Popcat com Solana lá na rede da Orca. Aqui tem o range que a gente estava utilizando, FITIR, risco e o rendimento, cara, só no último mês essa piscina me rendeu mais de 20%, tá? Fora a valorização dos ativos. Então é algo que eu tenho feito com as minhas meme coins e algumas outras altcoins também, né? Mas enfim, isso é algo que a gente também aborda mais a fundo na comunidade se você se interessar, tá, pessoal? Tem mais duas aqui que eu não vou passar hoje, vou deixar essas pro pessoal fechado lá da comunidade, talvez eu traga mais pra frente pra vocês. São moedas um pouco menores aí de
alto risco, né? Potencial muito grande, mas mais arriscadas também. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que ele deve ter sido um dos vídeos mais longos que eu já trouxe aqui no canal, mas eu tentei compilar aí, né, o máximo de conhecimento que eu adquiri nesses últimos 5 anos de mercado sobre altcoins para trazer para vocês algumas das principais que eu tô de olho. E bom, se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho se você quer receber mais vídeos como esse, e agora eu pretendo trazer mais conteúdos nessa linha para vocês, né? Quem já acompanhava bastante por aqui sabe que a gente era muito forte na pegada dos airdrops, né? Então eu trazia muito conteúdo sobre airdrop aqui, ganhamos diversos airdrops muito positivos. Wormhole deu mais de 40 mil reais, ZK Sync 10 mil, Layer Zero 10 mil, vários muito bons, porém eu sinto que essa meta não acabou 100%, mas está chegando ao fim e agora é o momento das altcoins. Então é nisso que eu vou focar o conteúdo agora para vocês. Se vocês gostariam de ver um deep dive em algum setor, algum outro tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários também que eu vou gostar de ouvir. E é isso, um grande abraço, até a próxima e valeu!